Quando a gente começa a aprender Excel, a gente tem muita coisa, né, para aprender, a entender como é que a ferramenta funciona. Então a gente realmente precisa explorar tudo que o software tem a oferecer para a gente. Já quando a gente começa a falar de um nível mais intermediário, a gente tem que pensar em como otimizar tudo isso, né? Como entregar mais rápido, como extrair o máximo das fórmulas da melhor maneira possível, né? Então, no meu ponto de vista, a grande diferença entre um básico e um intermediário é justamente a velocidade com que uma pessoa com nível intermediário consegue entregar as coisas, né? Consegue extrair aí o potencial da ferramenta. E no vídeo de hoje eu vou dar aqui 3 dicas para como dar esse próximo passo aí do básico para o intermediário, né? O que que você deveria começar a explorar um pouco mais para conseguir atingir esse nível de intermediário. O primeiro ponto que você tem que começar a dar uma estudada, começar a aprender um pouco mais, é como colocar uma fórmula dentro de outra, né? Ou o que a gente chama em inglês de nested formulas, né? Então, de repente, como combinar aí um VLOOKUP com o match, ou como trabalhar diferente a fórmula de soma, né? Tem alguma coisa que eu possa colocar ali dentro para deixar essa fórmula mais potente, né? Para que eu consiga fazer coisas um pouco mais complexas do que simplesmente colocar fórmulas em colunas separadas, né? Então, aqui realmente é um avanço quando a gente fala de um usuário básico para o intermediário, né? O intermediário ele vai saber como aplicar, como combinar fórmulas diferentes para ter um resultado bem mais rápido e bem mais preciso. O segundo ponto que é muito importante, que vai dar assim, uma agilidade enorme quando vocês forem trabalhar no Excel, é usar teclas de atalho, né? Usar keyboard shortcuts em inglês, tá? Parece que não, mas quando a gente está mexendo no dia a dia, você saber algumas teclas de atalho dão um ganho de tempo aí, eu sei lá, eu chutaria até de 50% numa entrega que você vai fazer de um trabalho, tá? Por exemplo, muita gente conhece o Ctrl C para copiar e o Ctrl V para colar, né? Porém, dentro do Excel, só nesse tipo de tarefa eu posso dizer aqui que a gente pode copiar e colar fórmulas, a gente pode copiar e colar valores, a gente pode copiar e colar formatação, e para cada uma dessas tarefas a gente tem uma tecla de atalho diferente. E se você souber essa tecla de atalho, você consegue realmente, agora eu preciso fazer isso, você usa uma tecla de atalho tal e você consegue realmente agilizar muito cada tarefinha que você tem para atingir aí o final do seu projeto. Então, tecla de atalho realmente pode dar um ganho enorme na agilidade do que você precisa entregar. A terceira dica que eu deixo é realmente entender e usar tabelas dinâmicas, tá? Aqui é uma parte mais de análise, não de estrutura de dados, mas a tabela dinâmica ela tem um potencial enorme eu vejo que muita gente utiliza ela de uma forma ruim, tá? Mas ela tem um potencial enorme, tá? Então, foque em tabela dinâmica e como tirar o maior potencial dela possível, né? Tabela dinâmica, em resumo, se você não conhece, é quando você pega uma tabela e você começa a fazer análises, por exemplo, de uma soma do total de uma coluna ou de uma média, e você consegue fazer isso de uma forma dinâmica, né? Colocando uma coluna ou tirando, pivoteando, enfim, mexendo ela de uma forma muito mais rápida e dinâmica do que você ficar fazendo uma fórmula para cada uma das colunas, tá bom? Então, tabela dinâmica é um mega de um avanço também quando você começa a falar da parte analítica do Excel, tá bom? E por último, eu vou deixar aqui um extra, que quando você começa a entrar justamente nessa parte do intermediário, estudar essas partes, a gente acaba deixando de lado o conhecimento, ou acaba esquecendo de conhecer um pouco mais sobre outras fórmulas. Então, a dica que eu deixo aqui é continue expandindo o seu vocabulário de fórmulas, tá? Continue vendo outras formas de atingir o mesmo objetivo, né? Então, por exemplo, não sei, fórmulas de data, sobre data, né? Então, por exemplo, uma fórmula month, year, ou uma fórmula week, week num. Cara, existe uma série de aplicações para fórmulas de data, fórmulas de texto, que também pode te dar uma mega vantagem quando você justamente começa a expandir o seu vocabulário de fórmulas, né? E você vai conseguir justamente voltar no tópico 1 aqui, você vai conseguir colocar uma fórmula dentro da outra de uma maneira muito mais elegante, de uma maneira muito mais efetiva, quanto mais vocabulário você tiver.
Beleza? Eu vou postar futuramente um vídeo para cada um dos temas que eu comentei por aqui, então agora a gente vai realmente começar a combinar uma fórmula dentro da outra, né? Baseada aí, por exemplo, em algumas fórmulas que eu já coloquei aqui no canal. Também vamos trabalhar aí com tabela dinâmica e vamos falar sobre teclas de atalho mais pra frente, beleza? Por hoje eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo que ajuda a gente bastante. E se vocês também quiserem entrar em contato direto comigo, eu deixei aqui na descrição do vídeo o meu contato, tá? Caso vocês queiram me mostrar algum projeto, de repente fazer uma aula particular, enfim, entre em contato aqui embaixo no e-mail que eu deixei. Vejo vocês nos próximos vídeos e até a próxima. Obrigado por assistir até aqui.